Bom, gente, boa tarde aí para todos vocês. Vamos passar aqui as atualizações de Pedro Lima no Wolverhampton. Estreou hoje no time titular, no amistoso. Aquele amistoso que você coloca 11 no primeiro tempo e depois mexe todo mundo e coloca 11 no segundo tempo. Mais ou menos isso. E também vamos atualizar aqui sobre o Lúcio Rodrigues, mais conhecido como Luciano Rodrigues, um atacante uruguaio que pode reforçar o Bahia aí nessa janela de julho. Passar aqui o vídeo de compilado, tá? Pedro Lima linkado um pouquinho ao esporte, porque Pedro Lima a gente cria da base do esporte, é algo relacionado ao esporte, para depois a gente finalizar com as atualizações das notícias do Bahia. Primeiro é o seguinte, coluna do Wolves publicou, na partida de hoje, o Daniel Podence, o camisa 10 do Wolves, foi expulso no meio da partida entre Wolverhampton e Como, 1907, após dar um soco no zagueiro da equipe italiana. O português agiu dessa maneira após o zagueiro do time italiano supostamente abusar de Han Hei-chan, fazendo preconceito racial com o jogador coreano durante o jogo. Daniel Podence não gostou do desrespeito que o zagueiro adversário cometeu com o Hwang e acabou acertando-o com um soco e, consequentemente, sendo expulso da partida, tomando um cartão vermelho. Isso aqui foi justamente na estreia de Pedro Lima. Ele estreou hoje e foi o titular no amistoso realizado lá na Espanha, tá? Eu nunca vi, assim, esse time na minha vida, o Como 1907, nunca ouvi falar, tá? Mas sim, esse é o nome da equipe, Como 1907. Tem até aqui, uma imagem de Pedro Lima, num dos momentos ali do jogo, que foram tirados ali pelo próprio perfil do Wolverhampton. E ele aqui estreou como titular, mas óbvio, isso aqui é só um amistoso, tá, gente? Não significa que ele já é o titular absoluto da posição, não. O prata da casa é rubro-negro, vendido para o time inglês em operação histórica do Nordeste, entrou como titular no primeiro amistoso disputado pelo Wolves na temporada, contra o Como aí em 1907, na última segunda-feira, em Marbella, na Espanha. Ok. Segundo a notícia do próprio site Wolverhampton, o técnico Gary O'Neill pôs em campo Bentley, Pedro Lima, Lonke, Mosquera e Bueno, Lemina, Hollins e o Gomes, Sarabia, Matheus Cunha e Strand Larsen, tá? Que inclusive o Strand Larsen foi contratado também nessa janela, assim como o Pedro Lima. E o total da operação, se eu não me engano, foi 40 milhões de euros ou foi 30 milhões de euros, juntando o Pedro Lima e o Strand Larsen, tá? Depois, na etapa complementar, o O'Neill substituiu a joia rubro-negra pelo seu companheiro de posição, Matt Doherty. Me perdoem aqui a pronúncia, porque tem muitos jogadores atualmente que eu não estou acompanhando muito na Premier League. Então, o titular da equipe da equipe inglesa na temporada de 2023-2024. Ele, inclusive, marcou o único gol na vitória do time na cidade espanhola, encabeçado aos 61 minutos de jogo. O companheiro de Pedro Lima, titular da posição, brocou, tá? Fez um golzinho de cabeça entrando ali no segundo tempo. E aí, depois, no segundo tempo, teve aqui algumas alterações. King, Doit, Bueno, Totti e Arthur Nouri. Meu Deus. A pronúncia disso aqui, porque às vezes é inglês, outros não é, aí eu bugo. Kandel, Podence, aí Chiquinho, Podence que justamente foi expulso aí na partida. Chiquinho, Bellegarde e Hwang. Meu Deus do céu. Ai, dói, viu? Doeu meus ouvidos aqui mesmo. Eu falando, doeu meus próprios ouvidos. Toda sorte do mundo aí para Pedro Lima, tá? Agora vamos passar para as informações relacionadas aqui ao Bahia. Fabrício Romano publicou a seguinte matéria. Isso aí já tem 4 dias aproximadamente, tá? O City Futebol Group continua trabalhando em possíveis soluções para o talento uruguaio Luciano Rodrigues. Após o acordo com o Girona, eles também estão considerando reativar as conversas com o possível destino Bahia. Muitos clubes continuam acompanhando Luciano como opção para este verão. Inclusive, antes de ele ter negociações ali com o Grupo City, o Feyenoord tinha chegado primeiro, que é um clube lá da Holanda, que não tem nada a ver com o Grupo City. Mas aí, meus amigos, o trabalho estava para ser ali com o Girona, e aí o próprio Fabrício Romano, ontem à noite, no seu Twitter, publicou Brasil, Bahia e botou olhinho. Então, provavelmente o Bahia está muito forte aí para trazer o Lúcio Rodrigues ou o Luciano Rodrigues aí nessa negociação. Ainda não foram divulgados os valores, quanto é que o Bahia vai pagar, no caso o Grupo City, pelo jogador, pelo menos até onde eu vi as matérias, tá? Mas eu acho que o recado que o Bahia tá passando tá bem claro. Velho, estamos inconformados com o que temos, precisamos contratar nessa janela, até porque o Bahia acabou de perder um jogador, que foi o Oscar Estupinian, faz aproximadamente uma semana que ele saiu, voltou de empréstimo para o Hull City. Então o Bahia tem uma lacuna no setor de ataque, mesmo se Estupinha continuasse aí, teria a mesma lacuna. Então esse Luciano Rodrigues chegando
se de fato ele chegar, eleva o patamar do time, não tem para onde no ataque. Você tem um cara que pode jogar de centroavante, meio que de um falso 9, e o próprio Rogério Ceni gosta muito de jogadores com essa característica, que podem exercer a ponta direita e ao mesmo tempo o jogar de centroavante. É assim que o time do Bahia funciona do meio para frente. Se a gente analisar Tassiano, ele na recomposição joga como um ponto esquerda, mas quando o time tem a posse, ele atua quase que como um centroavante mesmo, tipo um falso 9. Então, ele gosta de jogadores polivalentes. Aí você olha para Everaldo, que é um centroavante mesmo, nunca jogou de ponta a ponta mesmo na carreira, ou em pouquíssimos momentos, mas no Bahia na recomposição é um ponta. E quando tá atacando, ele continua de ponta, mas fechando para jogar de centroavante. Everton Ribeiro recompõe muito na marcação. Jean Lucas ataca muito espaço, chega forte no ataque para finalizar em gol e fazer gols. Então o time do Bahia é muito móvel. Eu acho que o Luciano Rodrigues pode ser uma peça importantíssima aí para o Bahia durante a temporada. Vamos aguardar se de fato ele vai fechar com o Bahia ou não. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, ainda não fechou, tá? Ah, mas daqui a 1 minuto fechou. Eu não sei. É no momento que eu estou gravando o vídeo. Com o Bahia, pelo menos não, tá? Mas vamos aguardar. É o seguinte, meus amigos. Agora vamos passar para uma informação que ela é muito relevante, tá? Em relação ao Bahia. E isso aqui é uma ação de marketing que a gente pode estender um pouco mais para os clubes do Nordeste, principalmente Ceará e Fortaleza, o próprio Vitória, e aqui na capital pernambucana, por exemplo, Sport Santa Cruz e Náutico. E até em Alagoas, o CRB e o CSA podem fazer uma ação de marketing como a do Bahia está fazendo. Vamos lá. No interior, caravana A Bahia é Bahia leva a vibração do esquadrão para o interior do estado. Resumidamente, no próximo domingo, dia 21, a cidade de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, será palco da primeira caravana A Bahia é Bahia. Iniciativa do Esporte Clube Bahia SAF visa estreitar os laços entre o tricolor e a nação de torcedores pelo interior do estado. O complexo Mamagaia, localizado na Rotatória 1, orla norte da cidade, será o cenário da primeira edição, onde a torcida acompanhará o jogo entre Bahia e Corinthians em um ambiente repleto de atrações para todas as idades. Nesta primeira etapa do projeto, a caravana seguirá por mais de 5 cidades do estado: Ilhéus, Vitória da Conquista, Lençóis, Juazeiro e Feira de Santana. A caravana retorna para Salvador no dia 25 de agosto, com uma grande celebração durante a partida contra o Botafogo na Fonte Nova. A Bahia é Bahia é um projeto que nasce para fortalecer o vínculo com a nossa torcida do interior do estado, que muitas vezes não consegue frequentar a Fonte Nova por uma questão de distância. Iremos realizar caravanas e promover uma série de ações e experiências, fazendo com que a marca do Bahia chegue forte em todo o território baiano. Destaca o diretor de marketing, negócios e conteúdo do Bahia. Primeiro, velho, essa questão de chegar nos interiores ali do estado é espetacular, porque a gente sabe que na esmagadora maior parte do Nordeste, Bahia, Ceará, Pernambuco, no interior, principalmente no interior, a gente sabe que tem vários flamenguistas, vários torcedores do Botafogo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians. Sabe por quê? Lá atrás, 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos, os caras não tinham a possibilidade de assistir o jogo do Bahia. Porque na TV, lá no interior da Bahia, passava o jogo do Rio de Janeiro, passava o jogo de São Paulo, e não o jogo do próprio time, do próprio estado, que no caso seria um Bahia ou um Vitória da vida. Então é óbvio que eu sou um pirraia, e eu nasço no interior da Bahia, ou do Ceará, ou do que seja, de qualquer estado aí, e toda hora eu tô vendo jogos de outros times, de outros estados, eu vou acompanhar, Flamengo e Fluminense, e não Bahia e Vitória, Bahia e São Paulo, Bahia e Corinthians, Bahia e Palmeiras. É óbvio que eu vou torcer para os times de lá, pela razão óbvia, eu nasci assistindo jogos de outros times. É óbvio isso. Na esmagadora maioria das vezes é isso que acontece. Ponto. Isso aí é um fato. Infelizmente, né? E aí, essa questão que o Bahia está fazendo, essa ação de marketing, ela pode estreitar laços. E pode ser muito importante, sim, para a gente reverter aquele quadro dos mistos, né? Espetacular. Parabéns aí ao Bahia, tá? E aí, vamos lá, complementar aqui as informações, tá? Durante os eventos da caravana, os torcedores do interior terão acesso a uma variedade de ativações especiais, incluindo uma loja oficial do clube, o Museu Tricolor, atendimento ao sócio, presença de mascotes e tricolíderes, food trucks com gastronomia local, área kids para a diversão das crianças, além de distribuição de brindes e apresentações das bandas. O detalhe aqui interessante é esse daqui, ó. Aqui, ó. Um dos pontos altos será, Um dos pontos altos será a troca de camisas. Os torcedores que levarem uma camisa de outro time poderão trocá-la por uma camisa oficial do Esporte Clube Bahia. A ação limitada, é bom deixar bem claro, limitada à disponibilidade do estoque.
reforçará a baianidade e o espírito de que Bahia é Bahia. Basicamente é todo esse contexto aqui da ação de marketing feita pelo Bahia. Parabéns, eu achei sensacional a ideia e que isso se estenda, por exemplo, aqui ao esporte para fazer ainda mais isso. Detalhe, tá? Pernambuco é o único estado do Nordeste, só é ver as pesquisas aí. Segundo todas as pesquisas, não é uma só não, todas, Pernambuco é o único estado do Nordeste que o clube mais pesquisado é daqui, do próprio estado, que é o Sport. Aí depois vem, acho que é Santa Cruz, Náutico e depois Flamengo, alguma coisa assim do tipo. Nos outros estados é Flamengo que ganha, na esmagadora maioria dos outros estados do Nordeste. Então essa ação de marketing do Bahia, para mim, ela tem essa finalidade ali de estreitar o laço do torcedor do interior com o seu clube de coração, mas também minimizar a possibilidade de virar um misto, de virar um torcedor do Flamengo, um Palmeiras, Corinthians no futuro. Talvez até converta, né? E consiga reverter ali alguns torcedores, lá 10% que seja. Um cara que torcia pro Flamengo, pô, vou trocar, ganhar a camisa do Bahia oficial, pá, começa a assistir os jogos, enfim, para estreitar um pouquinho mais lá e tal. E aí vira o torcedor do Bahia, só do Bahia mesmo, né? Enfim, aguardar, tá, meus amigos? Eu sei que com adultos é difícil, né? Se um adulto já for misto ou então for torcedor do Flamengo do interior, é quase que impossível reverter, mas com crianças, quem tá mais ali no início da vida, dá para reverter sim, tá? Então gostei da ação de marketing do Bahia. Tamo junto, abraço para todos vocês. Comentem aqui o que vocês acharam, deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho. Valeu, gente.